DCU versus MCU. Nesses próximos 10 anos, de 2025 agora até 2030, qual vai ser a editora, a empresa, a produtora de cinema, o estúdio que vai dominar os gêneros super-heróis? Porque existem pessoas que pensam que os games vão dominar, que outras adaptações vão fazer mais sucesso. Pode ser que tenha um filme ou outro, mas em quesito franquia, são as franquias que mais têm potencial para fazer sucesso nos últimos 10 anos. Vamos discutir se o MCU já entregou tudo o que ele poderia entregar e se o DCU vai conseguir fazer mais do que o MCU fez nos 10 anos. Essas são as redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Os vídeos lá são diferentes, beleza? Vídeos verticais, vídeos curtos. Muito obrigado aos Bate-membros e supermembros que apoiam o canal e financiam esse projeto. Se torne membro como eles a partir de R$ 4,99. Tamo junto. Já me falaram que o MCU meio que entregou tudo que poderia entregar. Eu acho que não, mas a princípio eles entregaram mais de 50%, dá pra te dizer isso, né? Acho que, não sei se você vai concordar, mas acho que mais de 50% eles entregaram. Os heróis que fizeram sucesso, na minha opinião, tá? De quem leu pouco essa editora e de quem não gosta desses heróis. Eu acho que a melhor equipe que eles têm é os X-Men. Se você tira a Liga da Justiça, os X-Men é a melhor equipe de super-herói. Então, será que eles vão conseguir adaptar esses heróis do jeito que eles são? Né? O lance dos fabulosos X-Men e tal, eles vão conseguir fazer isso? Quando eu digo adaptar os heróis do jeito que eles são, não é você trazer os heróis lá do filme do Bryan Singer, né? Que é o que eles vão fazer, não é isso. É você trazer novos atores, fazer uma adaptação mais fiel e mais respeitosa possível do que são esses mutantes, certo? Agora, pra mim, o futuro deles é esse aí. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, ficou meio claro pra mim que eles tentaram fazer, eles não conseguiram. Não à toa eles estão trazendo de volta personagens antigos, misturando com personagens da Fox antigos e tal, o Downey Jr. voltando. É que eles não conseguiram renovar os personagens deles, que eram os personagens que conviveram com os personagens mais importantes, certo? Pra trazer esses personagens pra meio que comandar a franquia. Eles não conseguiram fazer isso. Os personagens do MCU não conseguiram. Por quê? Talvez porque abaixou a qualidade dos filmes, porque lançaram mais produções, perderam o controle de qualidade, porque as pessoas no fundo não conseguem enxergar esses personagens como protagonistas. Pode ser. Mas os X-Men, eles conseguem durar mais 10 anos. Eles conseguem. Mas para você fazer eles durarem, você tem que fazer uma parada que não seja padronizada. Por quê? O MCU é padronizado. Os filmes têm umas fotografias parecidas, os diretores mal têm assinatura. Você conta nos dedos de uma mão quais são os diretores, tipo Ryan Coogler, James Gunn, que tiveram uma certa autonomia, tá ligado? Por exemplo, James Gunn teve autonomia, mas de personagem que ninguém conhecia, entende? Mas agora, você parar pra pensar que eles precisam de mais 10 anos. Esses dois próximos anos, 2026 e 2027, eles vão dominar os cinemas e vão ter o maior hype, isso é evidente. 2028 pra frente é um ponto de virada pro MCU, porque aí a gente vai ver o que o MCU vai fazer. Por exemplo, quando você tá de Hugh Jackman de volta, você começa a adiar e vai ser pior pra você rebootar o Wolverine. Porque até então, o filme lá, o Logan, é de 2017. Então, já ia fazer quase 10 anos que lançou o filme, que é um tempo propício pra você falar assim, agora já dá pra trazer um novo ator. Aí o que você faz? Vem o Ryan Reynolds, não, vamos voltar aqui, vamos fazer um filme junto. Você tá adiando o reboot do Wolverine. O Hugh Jackman não vai ser o Wolverine pra sempre. Ele não vai. Então, uma hora você vai ter que trazer esse personagem, que é um dos seus maiores super-heróis, em um reboot. E você adiou esse reboot. Então vai adiar mais algum tempo pra trazer um novo Wolverine. Eu penso que o futuro deles é esse, né? Eles vão ter esses crossovers, vão finalizar um arco ali que eu nem sei se eles vão finalizar de fato. Eles vão para uma nova jornada depois. Eu acho que eles já usaram 50%, um pouco mais de 50% do que eles têm de potencial. Eu acredito. Já a DC não usou nem 10% do seu potencial. O Superman foi lançado, né? E ele é o primeiro super-herói da Trindade a ser apresentado por motivos óbvios, enfim. O filme foi bem, o ator é bom, a intenção do James Gunn de trazer esse personagem aqui de volta à luz, a esperança, o altruísmo, o otimismo de volta pra DC, isso tá indo bem pra caramba. Lex Luthor bom, Lois Lane boa, Gangue da Justiça promissora, mas tem um lance que é o seguinte, a DC vai lançar algumas produções e vai provavelmente a Warner ser vendida. A gente vai ver quem que vai comprar a Warner e o que vai acontecer com a Warner.
Warner, DC e HBO. Então, a HBO e a DC Studios são as duas empresas que são, como é que fala? São dois estúdios meio que a parte da Warner, que eles funcionam com as suas equipes, né? Você tem o Casey Blows, que é o chefe da HBO, você tem o James Gunn e o Peter Safran, que são os co-CEOs do DC Studios. Todos eles respondem a uma pessoa, que é o David Zaslav. Então você tem essas duas subdivisões da Warner Bros. O que vai acontecer com a HBO e o que vai acontecer com o DC Studios? A gente só vai saber quando tiver essa compra, ela for oficializada, e quando passar pelo governo americano, porque você compra, que nem aconteceu com a Fox. A Disney comprou, já estava oficial que ela comprou, levou um período para o governo aprovar essa compra. Quando aprovou, aí estava ali tudo regulamentado, bonitinho, eles começaram a usufruir da compra deles. Essa é a interrogação que a gente vai ter aí nos próximos 2 anos, quem sabe. Beleza, esse ano acabou, certo? Novembrão acabou. Ano que vem a gente deve ter mais notícias sobre a compra da Warner. Só que, paralelamente a isso, você tem o plano do DC Studios. O plano do DC Studios é o quê? Um universo de 10 anos. Vocês acham mesmo que a Paramount, vamos supor, a Paramount compra, Paramount Skydance, ela também não quer o universo de 10 anos da DC? Ela também vai querer. Netflix, se ela comprar, ela também vai querer esse universo de 10 anos. E a gente está falando aqui dos maiores super-heróis do mundo. Esses personagens, eles não foram explorados como deve. Só o Batman foi explorado. A Mulher Maravilha não foi tão explorada. Superman não foi tão explorado. Por mais que pareça que ele foi, né? Não foi. Então, esses personagens todos, né? Flash, Lanterna Verde, Supergirl, vilões, titãs, todo mundo, eles não foram devidamente adaptados, né? Sobre a compra, a gente não pode falar muita coisa. A gente não trabalha em Hollywood, a gente não tá dentro dos corredores hollywoodianos, a gente não escuta o Zaslav falando, nem o James Gunn falando, nem o Peter Safran falando, ninguém, nenhum executivo, nenhum banco, nenhum bilionário, ninguém. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente só recebe notícia, absorve a notícia e fica guardando, só isso. Então, o ponto é, antes disso acontecer, você vai ter algumas produções, como por exemplo, Supergirl, Lanternas, Cara de Barro, Superman ou Man of Tomorrow e The Batman Part 2. Vão ter 5 produções antes de acontecer alguma dessas coisas. Batman e Man of Tomorrow eles vão ser gravados no ano que vem. As duas próximas produções. Depois do Batman e depois do Superman Man of Tomorrow, qual é a próxima produção do DC Studios? Ou é o Batman, The Brave and the Bold, que eles podem mudar esse nome, igual eu falei, ou é a Mulher Maravilha. Quando o James Gunn, eu falei isso no vídeo anterior, né? Quando o James Gunn fala assim, precisamos do Batman e da Mulher Maravilha, ele fala isso por inúmeros motivos. Porque a Warner vai ser comprada, porque eles precisam do Batman e da Mulher Maravilha, e porque, em motivos óbvios do universo, esses personagens, mesmo tendo uma compra ou não tendo uma compra, você faz produções de sucesso, quem comprar, quem não comprar, pensa assim, vamos supor que a Mulher Maravilha tem um filme de sucesso, semelhante ao primeiro filme. Aí a Paramount compra a Warner. Um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos fazer uma teoria, uma fanfic aqui. Os caras vão comprar, vão olhar e falar assim, nossa, vocês começaram uma franquia boa aqui, hein? Mantém. Um exemplo, tá? Batman The Brave and the Bold fez sucesso. Ó, legal, hein? Fez sucesso. Continua. Provavelmente, essas produções fazendo sucesso antes da compra pode deixar a gente um pouco mais tranquilos. Vou colocar entre aspas aqui, porque você tem um DC Studios, você tem a equipe do DC Studios, você tem HBO, você tem roteiristas da HBO. Eu falo dessas duas porque são duas subdivisões da Warner, certo? São divisões que você tem um chefe ali e 2 chefes aqui. Eles respondem só pro David Zaslav. Eles não respondem, por exemplo, pros chefes, os diretores, chefes da Warner Bros. Eles só respondem pro Zaslav, que é o cargo mais alto da Warner Bros. Discovery, certo? Então, se você tem uma franquia encaminhada, se você efetuar a compra dessa franquia, dificilmente a gente vai ter um reboot. Tipo, ah meu Deus, temos aqui 3, 4 filmes de sucesso, um universo encaminhado, o James Gunn aqui mostrando o plano, a HBO aqui entregando esse resultado. Eles não vão apagar tudo isso e começar do zero, muito provavelmente. Tem 2 incógnitas com o DCU e com o MCU. O DCU é a compra da Warner. E se eles vão conseguir fazer um universo. Se eles fizerem filme a filme, produção por produção, controlar a qualidade, eles conseguem criar um universo foda. E o MCU é a incógnita da fórmula do MCU. Eles vão manter a maldita fórmula por mais 10 anos? O MCU, ele não é que ele só manteve a fórmula, ele tirou os alicerces do universo. Então, é tipo assim, você continuou o universo. Vamos supor que o Batman e o Superman fizeram muito sucesso
Aí eles morrem numa crise lá. Pô, tem uma crise no cinema, eles morrem. Os próximos anos você fica sem os dois principais atores do universo. Aí a Mulher Maravilha voltou pra Ilha Paraíso lá, voltou lá pra puta que pariu e foda-se todo mundo. O que vai acontecer? O público que tá acostumado com os principais personagens, eles vão olhar e falar assim: nossa, quem é esse novo ator aí? Quem é essa nova atriz aí? Nossa, esse aqui é o fulano de tal novo? Nossa, esse cara aqui, não sei o quê. Aí o MCU foi obrigado a fazer? Trazer um monte de gente de volta. Hugh Jackman de volta. Downey Jr. de volta. Vai voltar todo mundo, mano. Então, o ponto é, o MCU não conseguiu se inovar. Eles não conseguiram, isso foi provado. Ou eles conseguem fazer isso com os X-Men, ou eles não vão conseguir mais. O futuro do MCU é os X-Men. O futuro da DC depende se eles vão conseguir fazer um universo, construir um universo, se tudo vai dar certo. Se eles conseguirem, com esses personagens, dificílimo não fazer um sucesso gritante e avassalador. Dificílimo. Vai ser mais sucesso do que o MCU? Não sei. O tempo vai dizer pra gente. Esses personagens, ninguém nunca viu eles em um universo live action, todo mundo junto. Ninguém nunca viu. As pessoas nunca viram isso acontecer. Então, acho que dá pros dois, finalizando o vídeo aqui, fazer sucesso. Eu acho que dá pros dois. No mundo ideal pro universo nerd, X-Men e Liga da Justiça dominam os cinemas. No mundo ideal. Mas a gente depende de algumas coisas. Compra da Warner, fórmula do MCU Disney, o que eles vão fazer, se eles não conseguirem se inovar. Porque se eles não conseguirem se inovar, aí já não tem mais o que fazer com o MCU. Você vai ter que rebootar, talvez. Não sei o que eles vão fazer. Mas o futuro dele é os X-Men. Não é quarteto, não é nada disso. É os X-Men. Os X-Men seguram a franquia há 10 anos. Eu tô falando isso porque Chris Evans, Downey Jr., eles não vão continuar mais 10 anos. Eles vão talvez voltar num filme ou outro aqui, mas eles não ficam mais 10 anos, entende? Muito provavelmente. É tipo aquela coisa de fim de ciclo, fim de contrato. Tudo bem, você paga o triplo do dinheiro, os caras até voltam, mas eles não vão querer fazer mais uma longa jornada de 10 anos, provavelmente, entende? E nós fãs esperamos que 2026 e 2027 a DC encaminhe bem o DCU aí, caso houver uma compra, caso chegue uma Paramount da vida, uma Netflix da vida e compre a Warner Bros. Discovery, eles vão olhar e falar assim, aqui tem uma franquia encaminhada, é tipo você ganhar na loteria, tá ligado? Você vê lá, 2 filmes do Superman indo bem, uma Supergirl indo bem, uma série dos Lanternas da HBO indo bem, o Batman do Matt Reeves com o segundo filme indo bem. A galera compra uma franquia dessa, olha e fala, nossa, a gente não precisa nem mexer nisso aqui direito. Pelo menos é o que eu acho, óbvio, eu não sou ingênuo de achar que não vai ter mudanças criativas na Warner Bros. Discovery. Pode ser que, por exemplo, o James Gunn, Peter Safran se mantenha, o Casey Blow se mantenha como chefe da HBO e várias outras pessoas que estão ali, roteiristas, criadores, atores se mantenham, porque às vezes eles tiram um ator daqui, colocam ali, mas ao mesmo tempo também todo um panorama criativo, toda uma estrutura do que era o estúdio pode ser e ser transformado em outra filosofia de trabalho, com certeza. Comenta embaixo aí 3 coisas para você que é essencial para ver o DCU sendo melhor que o MCU e 3 coisas que fazem você acreditar que as duas vão dominar os cinemas no entretenimento em grandes franquias hollywoodianas nos próximos 10 fucking anos. Comenta aí embaixo o que você espera. Tamo junto, até a próxima.